O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez juntinhos para bater um papo com vocês. Estamos no novo formato do programa do Lar do Inácio, que é um formato de podcast, um formato em que nós vamos conversar com amigos, com irmãos de fé, sobre a espiritualidade, a ciência e depressão, ansiedade, tudo isso nesse podcast de hoje, em especial, que ele está espetacular. Mas antes de começarmos essa nossa jornada aqui pelo conhecimento espírita, espiritualista, temos aquela mensagem de fé que eu costumo falar todos os programas para vocês. E eu queria mandar essa mensagem falando sobretudo sobre família. E nada melhor para falarmos de família do que a Sagrada Família, que começou com Maria e José. E aí vemos que, se nós pararmos para analisar, existiu todo um planejamento espiritual para preparar o caminho para a vinda de Nosso Senhor Jesus. Dizem, os estudiosos, os espiritualistas, que Jesus demorou cerca de 1000 anos que é um espírito de alta luz, de alta grandeza espiritual, para poder descer à Terra e receber esse corpo físico, denso, pesado. E a missão dele foi até muito curta, 3 décadas, em que apenas nos 3 últimos anos ele iria desempenhar com plenitude os seus dons espirituais. Mas aquela família, Maria e José, teria que ser uma família especial, também de espíritos de alta grandeza espiritual, como os dois eram. Ora, Maria, ela é citada 19 vezes na Bíblia Sagrada, e ela foi uma mulher de fibra, uma mulher de garra, e que teve no seu papel junto a Jesus, não só como mãe. Repare que desde o início, lá quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria, já ali existia um desafio. O anjo vai dizer para ela: salve Maria, você é cheia de graça, porque você foi escolhida entre todas as mulheres do mundo para receber o fruto de Deus, o Filho de Deus, que você deverá dar o nome de Jesus. Naquele momento, Maria, claro que ela deve ter ficado receosa. Tanto é que o anjo fala: não temas. Uma das coisas mais importantes que nós vemos na Bíblia Sagrada são várias citações falando para nós: não temas. Porque o medo enfraquece, o medo tira as resistências, o medo corrói todas as nossas esperanças. Mas Maria, ela então conversou de igual para igual com o anjo: mas vem cá, como é que eu vou gerar um filho se eu estou noiva de José e não tive nenhuma relação com ele? E ele vai dizer: por ordem do Espírito Santo. E para entendermos todo esse contexto, voltando na época, Maria, ela poderia ter dito que não quero, porque a lei judaica da época dizia que se houvesse algum adultério, isso até no período de noivado, a pena era a pena de morte. Maria, ficando grávida, que não era de José, ela poderia, para todo mundo, ninguém iria entender, compreender a situação e dizer que ela cometeu um adultério, poderia ser punida com a morte. Mas Maria, ela era tão grandiosa que ela aceitou a Jesus, aceitou o desafio. E aí serve para você que está nos assistindo. Você tem aceitado Jesus na sua vida, no seu coração? E olha que interessante. Do outro lado, José também. José era um homem que conversava com Deus, mas conversava no seu sonho, no seu pensamento. Ele tinha uma ligação íntima. Tanto é que, quando ele soube que Maria estava grávida, ele ficou atormentado. Mas mesmo assim, quando o anjo se apresentou a ele durante o sono, o que José fez? Ora, ele também aceitou a Jesus. E nós temos que aceitar a Jesus em nossa vida. Não importa a circunstância que você esteja passando,
Não importa o seu credo religioso, aceite Jesus na sua vida. E olha aqui o exemplo daquele casal perfeito nos dá em várias outras passagens. Se lembra quando Jesus, ainda com 12 anos de idade, se perdeu quando estavam visitando Jerusalém? Ou melhor, ele não se perdeu. Os seus pais que estavam voltando na caravana haviam se perdido de Jesus. Então José pergunta a Maria, cadê Jesus? E Maria vai dizer para José, José, estava contigo. José vai dizer, não está comigo não. A Maria vai falar, comigo também não está. Eles tiveram que voltar um dia de viagem para Jerusalém e procurar Jesus por lá. E aonde que encontraram Jesus? No templo. Porque o templo, a casa de Deus, é o habitat natural da energia divina. Por isso é importante você ir no seu templo, fazer suas orações, ir na sua missa, na sua igreja, vir ao lar do Inácio, para que você crie uma afinidade, para que você crie uma blindagem espiritual, uma energia, uma egrégora que vai te proteger. Essa família preparou a Jesus moralmente para que ele pudesse ser o homem que ele foi. Teria que dar valores rígidos, morais, religiosos. E aí sim, para todos os pais, para todas as famílias, nós temos que dar aquele norte, aquele rumo aos nossos filhos, aos nossos netos, para que eles cresçam com raízes fortes. E assim, aquela Sagrada Família nos dá o grande exemplo, que é do nosso Mestre Jesus, aquela formação que ela deu para o menino Jesus e até de proteção. Porque quando José foi avisado em sonho, olha, vá para o Egito, não volte para Nazaré, porque o rei Herodes quer matar todas as crianças, o que José fez? Ele voltou para o Egito, ele foi para o Egito. Ele deixou para trás a carpintaria dele, porque a primeira coisa que ele estava focando naquele momento era a proteção familiar. Bom, essa história ainda vai longe, mas apenas para te dar aqui uma mensagem positiva de autoajuda, para que você possa também ter como valor máximo da sua vida, claro, a sua família. Se você quer mudar o mundo, comece mudando a sua família primeiro, a sua casa, também aceitando Jesus no seu lar. Antes de começarmos o nosso podcast, eu vou chamar aqui os nossos patrocinadores, nossos colaboradores, e logo estamos de volta com temas extremamente interessantes para você que nos assiste. Inicia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias.
pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bem-vindo à Rua Teresa, o maior polo comercial a céu aberto do estado do Rio de Janeiro. Com 1.200 lojas, geramos mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando nossa marca como um dos principais polos atacadistas do Brasil. Segurança é prioridade em nossa cidade. Petrópolis é a cidade mais segura do estado, e nossa Rua Teresa conta com um sistema exemplar de segurança, com câmeras de vídeo monitoramento e rondas policiais constantes, garantindo tranquilidade para comerciantes e clientes. Estacionar na Rua Teresa é fácil e seguro, com 251 vagas disponíveis ao longo da via. No Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, oferecemos cerca de 200 vagas, proporcionando conforto e segurança com monitoramento 24 horas. O Centro Empresarial Alberto Pereira Dias é o maior da Rua Teresa e o terceiro maior de nossa cidade imperial. Com uma vasta gama de empreendimentos, incluindo escritórios, clínicas, emissoras de TV, estúdios de gravação e mais, é o local ideal para seu investimento. Aqui, você encontra oportunidades únicas de investir em lojas e salas comerciais, em um ambiente que une tradição e modernidade. Venha fazer parte do sucesso da Rua Teresa e do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias e leve seu negócio a um novo patamar. Rua Teresa, o coração comercial de Petrópolis, pronta para novos investimentos. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 27 5585. Conheça o trabalho da doutora May Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora May entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Vamos lá, então. Bem, meus amigos, agora nós vamos passar para nossa entrevista hoje. Nosso irmão Max, ele é eletrotécnico e olha, nessa entrevista de hoje, nós vamos entrar numa área muito técnica, da parte técnica do espiritismo. Mas, antes de tudo, seja bem-vindo, Max, né? Obrigado, Igor. Que possamos, assim, levar até vocês, né, esclarecer algumas curiosidades, não só do lar, mas também do nosso dia a dia. E para a primeira pergunta de hoje, nós vamos passar aqui. Max, a primeira coisa, qual a sua visão de vida de religião e espiritualidade? A religião, sim, eu acho que é fundamental, mas a gente tem que saber
o tipo de religião que é para cada pessoa, né? Onde a pessoa vai realmente se sentir bem. E a espiritualidade também é individual, né? E, assim, eu tenho formação católica, sou cristão, acredito em Cristo. Teve um período que passei pela igreja evangélica, fui batizado também. E hoje eu me encontro no lar, no espiritismo, na espiritualidade. E, sim, sou muito grato de ter chegado lá como uma pessoa para ser vista, né? Estava procurando um amparo, um momento difícil da minha vida. E hoje estou lá ajudando outras pessoas, tanto na filantropia como na Sala Branca, que hoje eu estou lá ajudando a dar o passe, fazer o acolhimento das pessoas. Max, você falou uma coisa muito interessante, até para as pessoas que nos assistem. Eu também venho de uma formação católica, né? Também tive uma experiência dentro da igreja evangélica, quando eu morei fora do Brasil um tempo, e eu sou apaixonado também. E, às vezes, a cada momento de nossa vida, às vezes há uma procura, né? A parte religiosa da gente, a nossa ligação, religar com Deus. E isso não impede a religião que você esteja seguindo. A religião boa é aquela que vai te fazer bem. Sim, com certeza. Né? Que vai te transmitir a paz. Porque, às vezes, tem aqueles momentos que todos nós passamos. Temos ansiedade, temos, às vezes, aquele momento de tristeza profunda, né? de angústias. E, às vezes, a religião vem com, né? um alicerce para nós, para resolver esses problemas. Né? Para continuar a nossa caminhada, né? Continuar a nossa caminhada. E como você vê lidar com essa situação? Assim, se um caso de depressão, de ansiedade, a religião pode ajudar? Com certeza. Eu passei por um período muito difícil na minha vida. Fiquei desempregado logo quando minha filha nasceu. E fiquei um bom período desempregado. Entrei numa depressão profunda. Quem me acompanhou mais de perto viu como ficou o meu estado, né? Perdi 20 quilos. Nossa. E, assim, nunca deixei de acreditar em Deus, né? E a religião, na época eu estava na igreja evangélica, me ajudou muito. E, sim, dei a volta por cima. Depressão é uma doença que você não perde ela está sempre ali. Mas você tem que saber lidar com ela e ter um alicerce para você poder deixá-la quietinha lá naquele canto e seguir a sua vida. Porque Deus não quer que ninguém fique deprimido, que fique com ansiedade. Ele quer que você siga em frente sempre. E uma igreja católica, uma igreja evangélica, o lar, que hoje eu estou lá, ajuda e muito. A gente fortalecer a nossa fé, né? E continuar a nossa caminhada bem. Isso que é o importante. E uma coisa que nós, através do Lar do Inácio, né? Da nossa fé, que a gente trabalha ela, é uma coisa que nós, às vezes, no nosso dia a dia, a gente recebe uma palavra de Deus, né? Uma palavra de inspiração, uma palavra de fé. Isso nos serve como uma alavanca para superar os momentos difíceis. E, é claro, com essa alavanca, a gente cria otimismo para conseguir vencer as adversidades e sempre já sabendo que essa é uma fase, mas que ela vai passar, não é? Sim. Então, assim, todos esses, às vezes é um processo que nós temos que passar na vida de aprendizado, porque todas as vezes uma enfermidade, toda uma situação difícil é um aprendizado para a nossa alma, existe um porquê, né? E que nós vamos superar isso tudo. Né? Até uma coisa interessante, que a gente fala às vezes de Bíblia, tem o livro de Jó, que é o... Eu ia citar isso agora. E nessa época, além das orações, né, minha fé em Deus, o livro de Jó, assim, fortaleceu minha fé. Porque o que eu perdi em relação ao que Jó perdeu? Perdeu seus bens, perdeu praticamente sua família inteira. E no final, Deus deu a graça dele recuperar tudo em dobro e
e mais. É porque, assim, até eu já fiz até uma pregação lá, porque o livro de Jó tem vários ensinamentos ali dentro, Sim. né? Não é só, às vezes, aquela passadinha que a gente sabe, mas altos ensinamentos de um homem que ele sofreu, e sofreu muito, né? Sofreu perdas físicas, emocionais e patrimoniais. Sim. E hoje em dia tem muitas pessoas que estão tendo perdas de pessoas que amam, né? Que até não é só a morte, mas às vezes a separação numa relação de casamento, perdas também no caso de amizades, que por algum motivo você perde, e perdas patrimoniais, que a vida está difícil, às vezes leva a pessoa a ter um colapso financeiro, mas Jó nos ensina que existe uma luz no fim do túnel. Sim, com muita fé e acreditar em Deus, porque Deus não criou a gente para sofrer, a gente tem que seguir o nosso bom caminho para a gente concluir a nossa boa jornada até o final da nossa vida. Né? E assim, é uma coisa interessante para vocês que estão nos assistindo, você vê que a sua experiência que você está tendo hoje, às vezes um momento difícil, alguém com depressão no lar, alguém tendo uma perda, né? Você vê que tudo isso, todos nós passamos, mas existe uma maneira de você dar a volta por cima, que nós estamos conversando aqui. Sim. Se aproximar de Deus, ter fé, acreditar. A Bíblia tem mais de 300 citações dizendo tem bom ânimo, o que quer dizer? Seja otimista. Então você que está nos assistindo, seja otimista, acredite, você vai vencer, vai dar tudo certo. O que nós trazemos aqui para lá são experiências de pessoas que passam por problemas, mas que estão dando a volta por cima. Sim, com certeza. Né? E no lar nós temos um trabalho que nós realizamos que vai além das mensagens, das pregações, mas existe o trabalho que é técnico espiritual, que vem a parte técnica de passes, de imposição de mãos e até das músicas, né? Sim. Porque a gente fala muito no nosso coral, mas temos a nossa música ambiente, que são músicas que possuem um certo vibração, né, espiritual, para que você, ao entrar lá, você se desligue de tudo, entre numa sintonia divina, né, e comece ali os tratamentos espirituais. E quando a gente canta, a gente está orando 2 vezes, né? Tem passagem na Bíblia mesmo que fala sobre isso. Que quando a gente canta, a gente está orando 2 vezes. 2 vezes. É uma força muito maior. Você cantar boas músicas, né? Boas músicas que eleve o seu ânimo, né? E te fortaleça, né? Para você ter força no dia a dia, né? Eu sei que os tempos são difíceis, mas tem como a gente superar. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes a gente quer as coisas muito imediatas. E não é bem assim que acontece. O tempo de Deus é diferente. E quando o tempo de Deus chega, assim como na história de Jó, ele pegou e recebeu a graça que ele deveria receber no tempo de Deus, não no tempo dele. Isso é importante. Até a gente entrou agora na área mais técnica mediúnica, né? E Sim. assim, eu vou te fazer logo uma pergunta. Como foi a sua experiência de passar de assistido para ser membro, ser médium do Lar do Inácio? A gratidão é muito grande de poder devolver, né, retribuir o que eu recebi nesse período como assistido, né? E hoje está podendo ajudar outros assistidos, né? Gratidão. Não tem outra palavra. Olha, e aí vem outro ponto, por exemplo, o lar ele é muito aberto, nós estamos falando aqui de mediunidade, mas espera aí, antes de falarmos de mediunidade, para o próximo assunto, vamos entrar um pouquinho na nossa filantropia? Assista conosco. Bom, agora é o nosso momento de prestação de contas com você que está nos assistindo. Nossos trabalhos assistenciais são todos os meses. Um trabalho que ajuda a manter várias famílias carentes. E quando eu falo carentes, não é só carentes do alimento, da cesta básica que nós damos, mas muitas vezes são carentes de afeto, de abraço, de amor.
E o nosso trabalho assistencial engloba tudo isso. Nós praticamos a doação das cestas básicas, né, com os alimentos que cada um de vocês doam mensalmente ou cada quinta-feira quando vão lá no Lar do Inácio. E é esse quilinho que você vem doando para todos nós é que nos possibilita realizar essa obra de caridade. Juntamente com ela, existe o momento daquele afago, daquele amor, quando nós juntos saboreamos a sopinha de Santo Inácio, o nosso grupo todo, e fazemos uma grande confraternização. Conversamos com assistidos, abraçamos os assistidos, procuramos conversar com eles e também dividir com eles, aprender com eles, né, saber qual o problema que eles estão passando, e da maneira que nós pudermos, nós procuramos ajudar os nossos assistidos. Então é um trabalho que é feito de um grupo de colaboradores em que o elemento principal vocês estão nos dando, que são os alimentos, para que nós possamos fazer aquilo que seria a grande multiplicação, que é fazer a multiplicação desses alimentos em kits de cestas básicas para doar aos nossos necessitados. A cada um de vocês que tem nos ajudado ao longo de todo o ano, nessas nossas cestinhas básicas, na sopinha de Santo Inácio, nós queremos agradecer do fundo do coração. Que a luz divina possa abençoar a todos e vamos, mais do que depressa, passar para o outro tema da nossa entrevista aqui, que é justamente a mediunidade e o magnetismo. Nosso amigo aqui, ele entende dessa área. Quando nós falamos lá de passe magnético, de magnetismo, corrente magnética, essa é a tua área. Sim. Né? Me explica um pouco como é que a gente pode trabalhar isso. Logo quando comecei a estudar eletricidade, eletrônica e os textos da matéria, né? E me interessei muito pelo Nikola Tesla. Para mim, foi o maior gênio que a eletricidade, o magnetismo pode ter tido. Ele inventou a corrente magnética, não foi isso? Também. A corrente alternada. Alternada. Que o Edison ele inventou a contínua, só que assim, era praticamente impossível de você fazer a transmissão com energia contínua, porque os cabos e as baterias que tinha que fazer para poder circular numa cidade, vamos dizer assim, era praticamente inviável. E a eletricidade de corrente alternada assim, modificou muito. Até questão de rádios, né? Sim. Para rádio. E o Tesla, assim, teve muitas invenções que, assim, foram escondidas, são escondidas de nós até hoje, né? Mas hoje em dia a gente vê, se a gente tem um celular que você consegue falar sem um fio ligado, graças ao Tesla, porque ele foi o primeiro a inventar a transmissão de energia elétrica sem fio. Sem fio, por antena. Aquela que eles chamam da torre de Tesla, não é isso? Isso. A torre de Tesla, que ele já é um visionário, né? Sim. Você vê que para aquela época dele, ele deveria ter uma intuição muito grande espiritual. Com porque certeza. ele estava criando uma torre, uma coisa que nós estamos usando agora em 2025. Não, né? E o detalhe, né? O nosso mundo é muito capitalista, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas essa antena que ele fazia, ela pegava energia da Terra. Era energia gratuita para todo mundo. Mas... Você vê que, como é que a ciência espírita, né? Ela também trabalha com princípios assim. Sim. Né? Quando nós falamos, por exemplo, lá nós temos uma equipe de médios que faz uma sustentação energética através da corrente, não é? E você tem como me orientar, quem está assistindo, mais ou menos como se processa essa energia a nível espiritual? Posso citar até um filme que eu assisti que explica um pouco melhor do que nós somos seres humanos, né? O filme Matrix, que explica que o nosso corpo é como se fosse uma bateria. Nós transmitimos calor, produzimos calor, reações químicas, né, do que a gente se alimenta, né? Produzimos calor e produzimos eletricidade. E o magnetismo está englobado na eletricidade. Então, assim, a gente pode dizer com certeza, quando nós
juntamos várias pessoas num determinado pensamento, você já está formando ali uma bateria de energia. Sim. Né? Está transmitindo aquela energia. Então, por isso, quando nós temos a corrente dos médiuns, nós estamos formando uma bateria energética que, se você potencializar essa energia no passe magnético, você está interferindo energeticamente naquele paciente que está deitado na maca. É como se as pessoas que ficam ali na corrente está produzindo uma energia muito grande que vai ao encontro dos médios para juntamente com a fazer energia, o passe magnético. Então você vê, quando nós trabalhamos no lar, porque o nosso lar ele diferencia às vezes de outras casas, que nós temos várias salas de tratamento e temos uma corrente, que são os médicos que ficam em concentração, produzindo essa energia, e é claro, somado à energia que os próprios médiuns têm, né, você promove ali uma gama grande de raios energéticos para você fazer um tratamento a nível espiritual. Né? Nós temos até a imagem aqui com a nossa produção de uma sala que é bem energética, que é uma sala que trabalha com cristais, né? E uma sala, essa que vocês estão vendo aí é uma sala que trabalha com cromoterapia. Mas também tudo isso são fatores, essa daí é uma sala que nós trabalhamos com cristais, é a marca de cristal, que criam tudo isso, são, vamos dizer assim, amplificadores de energia? Sim, os quartos, os cristais, ele retém uma energia muito grande e como na sala lá, na sala laranja, ele pega essa energia muito grande e assim, multiplica essa energia para energizar a pessoa mesmo que está ali para receber o tratamento, né? Porque você vê, essas salas que foram ilustradas, elas trabalham não só com a energia que está sendo capitalizada por esses médios que estão em corrente, mas também pelos médios sensitivos que estão doando a sua energia naquela sala, mais o poder dos quartos, dos cristais, que eles são amplificados para o tratamento juntamente com as cores, que a cromoterapia já era utilizada no Antigo Egito. Sim, os cristais funcionam como se fossem pequenas baterias que você está levando aquela energia ali para amplificar o tratamento. Então vocês veem que não é misticismo, é ciência. Né? E essa ciência, né, que faz com que as pessoas, ao receberem o passe magnético, né, ao receberem essa energia, independendo de cada sala que você vai ter, você vai sair, às vezes que você está muito ansioso, você sai com o coração mais calmo, sim, mais aliviado. Às vezes você está depressivo, triste, você sai mais sereno. Soma isso a uma palavra de Deus, soma isso à música que nós cantamos, soma isso aos tratamentos espirituais. Você tende a sair lá dos atendimentos nas quintas-feiras como se fosse passeando em plumas, né? Nas nuvens, né? Porque você está recebendo uma gama de energia positiva tão grande que vai dissipar todas as energias negativas. É mais ou menos por aí, não é? Sim. E outra coisa que eu não comentei, como assistido eu saí de lá muito bem, mas agora me doando, há um desgaste eu saio 2 vezes mais leve. Parece que é uma troca de energia que, assim, eu costumo sair de lá muito bem. Muito bem mesmo. E assim, até você falou em sair muito bem, porque assim, parece que quando nós estamos nos doando, a gente sai melhor do que aqueles que estão recebendo. Sim. Né? Isso, os médios lá da casa, todos eles falam que saem ali, porque lá no lar, todos os médios trabalham. Uma coisa, sabia que todos os médios, eles trabalham, eles dão passe, né? A gente tem nossos estudos, é claro, mas todo mundo entra lá, arregaça as mangas. A gente não fica só assistindo, não. Mas tem uma área que também faz muito bem, a filantropia. Marcos, você trabalha muito na nossa filantropia, é um grande guerreiro nosso lá, está sempre lá ajudando. Como é que foi essa experiência na filantropia? Eu já tive uma experiência com filantropia um pouco antes, quando minha mãe trabalhava no SOC. Ela era chefe de enfermagem lá, em um posto. A gente chamava posto das crianças, né? Era pacientes especiais, né? Uhum. E em algumas épocas do ano tinha algumas festividades, tipo Dia da Criança, Natal, e sempre fazia um almoço especial e minha mãe me chamava lá para ajudar a arrumar as mesas, cadeiras, dar um suporte ali
porque muitos eram cadeirantes, alguns conseguiam andar, né, mas muitos cadeirantes. Então, ia lá para dar essa ajuda. E a primeira vez que eu participei da filantropia lá no lar, eu saí de lá e parecia que estava flutuando, porque é muito bom você poder servir as pessoas. Uma gratidão muito grande, porque são pessoas que às vezes assim, não tem o que comer direito no seu dia a dia, né? E essa cesta ajuda muito, muitas pessoas. E a gente vê a felicidade que as pessoas saem de lá. E agora tem até o café da manhã, né? Sim, o café da manhã, a música o coral. Né? Você vê que assim, fazer caridade é a coisa mais gratificante do mundo. Porque às vezes você reclama da sua vida, tá ruim, tem conta para pagar, bater com o carro, mas você vai olhar ali, tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você, que às vezes não tem dinheiro para comprar um remédio, a chuva levou o telhado, está chovendo dentro de casa, mas mesmo assim conseguem dar um sorriso. Né? E o pouco que a gente faz, para eles lá é muito. É verdade. Agora eu vou te falar uma outra experiência, assim. Você falou em música que a gente canta lá. Qual a importância de cantar, até para assistidos, ou cantar no coral? Qual a importância que você vê isso? Na minha infância eu participei de 2 corais. Um no colégio de aplicação, músicas muito eruditas, né? E também cheguei a participar do coral do antigo Colégio Werneck, né? Não existe mais, hoje é o Pátio Petrópolis. E, assim, é uma experiência muito boa. E, assim, quando comecei a trabalhar lá e pude participar do coral, eu me recordo, assim, que assim, faz bastante tempo que eu não cantava em coral. Gosto de cantar em casa, mas, assim, é muito bom mesmo, uma energia. Engraçado que eu não canto nada. A minha voz é horrível, se eu começar a cantar o pessoal me manda embora, né? Porque eu vou estragar o coral. Mas assim, de qualquer maneira, nós temos uma coisa que não é cantar com grandes técnicas, mas a gente canta com grande amor, não é? Sim, e a união de todo mundo lá cantando junto, porque a gente lá, todos têm o mesmo objetivo, né? A gente está cantando e logo depois a gente vai começar a trabalhar com os assistidos. Vem aí o que eu falei, todos nós, quando você entra de médico para casa, né, todos nós trabalhamos, né? Preparamos a casa, preparamos a sopa, distribuímos alimentos, cantamos e aí vamos também dar o passe. Então, é uma corrente do bem. Corrente do bem, você falou tudo. Você que trabalha com corrente magnética, você está no lugar certo, numa corrente do bem. Assim, nosso tempo está passando, né? E assim, queria que você desse às vezes uma dica de leitura. Eu sei que você lê bastante, né? Porque a leitura é muito importante, né? Sim. Eu descobri minha leitura assim muito cedo. Meus pais eles participavam do antigo Clube do Livro. Era uma assinatura que você recebia de 2 a 3 livros por mês em casa. E assim, a primeira grande obra assim, que eu me recordo de ler, que foi uma leitura muito difícil também, foi As Brumas de Avalon. A história lá do rei Arthur. E assim, é engraçado como que as coisas acontecem, né? Hoje minha irmã é casada lá na Inglaterra, e quando eu estive lá, fui visitar Stonehenge. Olha e só. tinha muita vontade de conhecer. E é uma energia lá também que... Assim, você reviveu o que você leu. Sim. Né? Agora, toda leitura é boa. A leitura técnica, assim, para cada área. A leitura, vamos dizer, como se fosse uma novela, como se fosse um filme, que hoje em dia acontece muito. Mas a leitura espírita, a leitura da Bíblia, eu acho que ajuda muito a gente a formar mais o nosso caráter e formar como pessoas melhores, né? Até eu passo para vocês que nos assistem, né? Não adianta você... o importante na sua vida, o principal livro que você tem que ter é a Bíblia Sagrada.
Ali contém, eu sempre digo que a Bíblia Sagrada é o melhor e o maior livro de autoajuda que existe. Ele é o best-seller de todos os tempos. E se isso acontece, que tem ali grandes ensinamentos. Mas não é ler por ler. Você tem que absorver aquilo, amar aquilo, degustar aquelas palavras, que tem grandes ensinamentos ali. Eu procuro passar esses ensinamentos no lar através de uma linguagem simples, trazendo para o nosso dia a dia aquelas passagens do passado. Mas tem muitos livros da filosofia espírita, espiritualista, no qual você vai ali dentro descobrir o porquê das coisas. Né? Que isso é interessante, porque muitas vezes você conhece algo, mas você... não, mas por que tem o passe? Então nós sabemos que o passe tem uma ciência por trás disso. Por que da cromoterapia? Por que dos cristais? Então isso tudo tem uma ciência. E é essa ciência, esse esclarecimento que esses livros vão trazer para cada um de nós. Bom, para encerrar aqui, né, nós tínhamos assim, falamos em igreja católica, igreja evangélica, espírita, né? A concepção final de Deus nisso tudo, o que você entende ali como Deus? Só dando mais uma palhinha da leitura dos livros, que assim, se você lê um livro e você depois vê o filme que foi feito do livro, no livro é muito mais rico em detalhes, e quando você acaba de ler o livro e você vai assistir o filme, você vai ver que no filme ficou faltando muita coisa que no livro contou. E assim, minha experiência com Deus, assim, Deus é tudo para mim na minha vida. Eu acordo rezando a Deus, agradecendo a Deus, durante o dia, às vezes indo ao trabalho, ou uma situação difícil no trabalho. Eu faço a minha oração, eu peço a Deus discernimento das coisas, né? E geralmente sou atendido, às vezes, problemas técnicos lá que às vezes eu não estou enxergando, parece que vem uma voz assim e já te esclarece. Já me encaminha diretamente para o que eu deveria fazer para resolver o problema. Eu costumo dizer, a gente está falando em energia. Deus é energia. Sim. Né? As pessoas às vezes podem pensar que é aquele velhinho de barba branca, mas não é. Deus é energia. Então, se você se conectar com essa energia divina, tudo mais lhe será acrescentado. Né? Então, você vai ter aquele panorama, aquela energia, o grande celeiro do universo trabalhando para você. Né? Eu também passo isso. Quando tem umas coisas difíceis, eu paro, sereno um pouco, faço como Jesus ensinou, olha, se tranca no seu ambiente, se concentra, peça, e aí você vai ver que rapidinho você vai achar a solução para o seu problema. Bom, estamos chegando então, Marcos, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos ter outros encontros. E para encerrar o nosso programa, eu quero deixar aqui um convite todo especial para você que nos assiste. Um encontro marcado com Jesus, no Lar do Inácio. Nós estamos aqui atendendo no Lar do Inácio todas as quintas-feiras, início da reunião às 18 horas, e nós estamos localizados na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Tá? Lá no Quitandinha, na entrada da cidade de Petrópolis. Venha viver essa experiência espiritual conosco, eu tenho certeza que como o Max entrou, você vai entrar lá e vai sair como se fosse flutuando, né? Leve, em paz, né? Tamanha energia positiva que você vai receber. Até a próxima, então, que Deus abençoe o seu lar e a sua família.